O capítulo 17, que nós estaremos repartindo nesta noite, vai falar sobre Elias. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho. O pastor Eliseu, na quarta-feira passada, deu uma aula aqui fantástica, não é? Falou exatamente de toda a tradição, de tudo aquilo que acontecia. Foi uma mensagem, sabe, maravilhosa, muito rica, muito rica. Interessante que o capítulo 16, já na sua parte final, no verso 25, para a gente poder entender o contexto de tudo isso que nós vamos estar falando aqui no capítulo 17, mas assim, fez Onri o que era mal perante o Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nedab, como também nos pecados que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto ao mais atos de Onri, ao que fez e ao poder de se manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. A cada final de história de cada rei vem exatamente essa frase: e foi sepultado junto com seus pais, e seu filho fulano reinou em seu lugar. Tome sua Bíblia e tome seu assento, com a sua Bíblia aberta, por favor, exatamente aí. Sabe, a gente está acompanhando aqui esses capítulos, já chegamos no capítulo 17, e num determinado momento desses capítulos que já foram mencionados e repartidos aqui nesta noite, nessas noites de quarta-feira, a ideia sempre termina exatamente assim: e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Se você pegar os capítulos anteriores, lá no finalzinho de toda a história, né, vai terminar exatamente assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, numa sucessão de erros e de posturas. Sabe o que eu, ouvindo as mensagens proferidas deste santuário, deste altar, para todos nós, sabe o que me veio à cabeça? E sabe o que me veio ao meu coração? Uma responsabilidade lá com a nossa família. Já que nós estamos no segundo dia do mês de maio, o mês conhecido como mês da família, e aliás a nossa igreja vai ter um trabalho de família durante todo esse mês. Sabe, me veio ao coração exatamente a responsabilidade, como pai que sou, com relação à minha família. Porque cada filho vinha sucedendo seus pais, e o texto sempre terminava assim: e fez o que era mal perante ao Senhor. E lá no final: e foi sepultado com seus pais, a qual também tinham feito coisas erradas aos olhos do Senhor, e fulano de tal, seu filho, reinou em seu lugar. Uma sucessão, sabe, de pessoas que praticavam as mesmas coisas. Uma repetição de erros sem que ninguém pudesse interceptar. Sabe o que veio à minha mente, ao meu coração? Numa reflexão muito profunda e muito crítica. Particularmente eu sou muito crítico em todos os aspectos. Será que de fato, será que na minha vida, será que a minha conduta, será que os meus exemplos de fato têm sido exemplos que as minhas filhas devem seguir? Porque há uma sucessão de erros, de repetições, e lamentavelmente os filhos vão reproduzir em boa parte, lamentavelmente, todas as posturas dos pais. Parece que há um link exatamente de que não se pode cobrar do filho que pratica aquilo que o pai pratica. Porque se você for falar algo, ele vai dizer: não, mas o meu pai faz isso. Não, porque a minha mãe faz isso. Eu gosto muito do testemunho do Doni. Doni veio para a casa do Senhor Jesus, foi resgatado para esse reino aqui, já adulto.
E ele vai dizer que quando ele chegou na igreja, era tudo o contrário daquilo que ele via na casa dele. Ou seja, tudo que ele praticava de errado, na cabeça dele era normal. Porque todo mundo fazia e aquilo era normal. A sensação que a gente tem é de que cada rei que ia sucedendo o trono tinha exatamente aquilo que era mal perante o Senhor como normal. E tem coisa que nós não podemos aceitar como normal. Tem coisa que é até comum, mas não pode ser normal. Existe uma grande diferença entre comum e normal. É comum os filhos hoje não darem atenção aos pais e vice-versa. Isso é comum, mas não é normal. Porque normal é o pai amar o filho amar o pai. É comum a gente ser desrespeitado em todos os aspectos, mas não pode ser normal, porque normal é cada um respeitar o outro. Há nessa sociedade uma complexidade muito grande, mas a Bíblia já fazia essa previsão, que aquilo que era errado ia se tornar certo, e aquilo que era certo ia se tornar errado. E qual é o tempo disso? É hoje. A gente já não sabe mais o que é certo, a gente já não sabe mais o que é errado, a gente já não sabe mais o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente está fazendo uma confusão entre santo e profano, daquilo que pode, daquilo que não pode. Há uma libertinagem em nome da liberdade. E eu comecei a meditar exatamente, sempre ao final de cada reinado, e o texto era sempre esse: e fez fulano de tal o que era mal perante o Senhor. A nossa reflexão como pais, como responsáveis, como autoridade, como sacerdotes do nosso lar, as mulheres como as edificadoras do lar, como diz a palavra de Deus, será que de fato os nossos filhos estão olhando para nós e vendo de fato aquilo que é bom perante o Senhor? Será que se alguém fosse entrevistar as nossas filhas, será que nós passaríamos na peneira? Será que de fato passaríamos na peneira? Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos dando uma excepcional educação aos nossos filhos, mas às vezes nós estamos sendo, os piores pais do mundo, achando que nós somos os melhores. Aqui o texto está explícito. Cada rei que seguia, cada rei que morria, a frase era: e fazia o que era mal perante o Senhor. O capítulo 17 vai falar de um rei que sucedeu seu pai, o rei Acabe. E o mais interessante, que ainda no capítulo 16, começa o reinado de Acabe, e além de ter sido filho, além de ser filho do pior rei que reinou em Israel, nós lemos aqui, e fez pior do que todos que foram antes dele. Imagina, todo mundo havia praticado horrores. Esse aqui, o pai de Acabe, foi o pior deles, está aqui na Bíblia. Fez coisas piores. Aí sucede esse rapaz, sucede Acabe. E a primeira coisa que a Bíblia vai falar, no versículo 29, do capítulo 16, é de que no 38º ano de Asa, aqui vários reis se passaram, mas tinha um outro reino. O rei Asa já estava há 38 anos do mesmo reinado. Do mesmo reinado. Sabe por quê? O rei continuava lá, o rei Asa. Aqui se trocaram tantos reis. Teve um que ficou 7 dias só no reinado e morreu. O rei Asa continuava, sabe por quê? Porque ele mantinha os preceitos, ele cumpria aquilo que o Senhor dizia. Ele tinha sido fiel àquilo que os preceitos do Senhor Jesus. E aí, ainda no capítulo 16, diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Isso já no verso 30, acompanhe comigo. Como se fora coisa de momentos andar ele nos pecados de Jeroboão, tomou por si Jezabel, filha de Etabaal, rei dos Sidônios. Eu quero parar aqui.
Olha o currículo desse rapaz, de Acabe. Filho de um dos piores reis que havia reinado. Continuou praticando exatamente aquilo que o pai fazia. Andou de forma terrível diante do Senhor. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E ainda casa com uma mulher que o pai dela era o maior devoto de Baal. Etabael significa Baal está vivo. Olha o sogro do sujeito. Por isso que lá na frente, nos capítulos posteriores, nós vamos estudar um pouco sobre essa mulher. Mas olha também a origem. Olha da onde vem. Você imagina, um sujeito já ruim, aí casa com uma pessoa muito mais complicada, hein? Onde a idolatria dominava, onde o pai dela tinha um nome. O nome do pai de Jezabel significa Baal está vivo. E aí a gente entra na história do capítulo 17. E aqui surge Elias. Aqui surge Elias, no capítulo 17. Esse homem que a gente prega tanto nele, onde a gente se assemelha tanto com ele nas suas fragilidades, onde a gente vai se ver muitas vezes nele, porque se assemelhar a ele não tem problema nenhum. A Bíblia diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões. Elias não tem nada mais que diferente que eu e você. A única coisa que ele tinha era a missão de ser boca de Deus, tal qual eu e você. E ele foi. Eu posso ser. O Senhor quer que eu seja, quer que você também seja. E aí entra Elias no cenário. E Elias vem para desafiar o sistema. Toda vez, guarde isso na sua cabeça, eu já falei isso aqui, eu quero repetir, porque talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você não estivesse aqui naquela noite que eu falei isso. Toda vez que você desafiar o sistema, vai acontecer alguma coisa. E sabe quando nós desafiamos o sistema? Todos os dias. Todos os dias nós desafiamos o sistema que aí está. Todos os dias. Porque há uma imposição do sistema. E a igreja do Senhor Jesus foi levantada para ser contra o sistema. Não tem como a gente ser favorável ao sistema que aí está. A igreja do Senhor Jesus vai andar na contramão do sistema que aí está. Não tem como a gente se assemelhar ao sistema. Não tem como a gente manter um link de sistema. Não tem como levantar a bandeira da paz para o sistema que aí está. Não, nós estamos em guerra. Porque a todo instante o sistema quer impor a mentira para a nossa família. Todo instante o sistema quer impor algo que ele acha que é normal, que a gente sabe que não é, na nossa vida, na nossa família. O sistema, ele tem o poder de fazer a cabeça, sabe, de toda uma sociedade. Tem uma geração aí que é chamada cristiano. Eu não sei se tem alguém aqui com esse nome, ou alguém na família, porque a Globo lançou uma novela e que o ator principal, que na época era o Tony Ramos, ele era o Cristiano. Aí um monte de gente botou o nome do filho de Cristiano. Se você for perguntar aos pais por que o filho se chama Cristiano, por causa da novela. A novela lança uma cor de cabelo complexa. Rapaz, no outro dia tá todo mundo, a sociedade tá com aquela cor do cabelo. A última agora foi um cabelo azul. Tava todo mundo de cabelo azul. Veja como o sistema tem o poder de manipular, tem o poder de fazer a cabeça das pessoas. E isso não é de agora, isso é antigo. Aqui no capítulo 17 a gente vê isso. Elias é levantado exatamente para desafiar o sistema. Porque Baal, segundo a tradição, ele era o Deus que comandava a chuva. Baal, o Deus que comandava a chuva. Deus que comandava toda essa questão aí do tempo.
Né? Hoje a meteorologia andou bastante, mas eu falo lá na rádio, eu falo todos os dias, é a previsão. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes a previsão que não vai chover, aí cai um toró, assim, tá vendo? É uma previsão, né? Os instrumentos falham, né? Há uma previsão. Aqui Baal era tido como o Deus que mandava chuva. E chuva é boa para quê? Para plantação. Chuva é bom para plantação. Chuva é bom para agricultura. Chuva é bom para quem planta, para quem está no campo. É bom para nós também, mas muito mais para lá. Para a galera da cidade, sobretudo hoje, chover é muito bom não. Primeiro que alaga tudo. Primeiro que um monte de gente perde tudo. Então, chuva é bom para a agricultura. Baal, nesse contexto aqui, no capítulo 17, ele era quem comandava a chuva. E Elias vem contra o sistema e diz para Acabe, o rei da época, assim, não vai chover. Imagina. Acompanhe comigo aqui no capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha aqui, tu imagina, um rei que casou com a filha de um homem que tinha o nome de que dizia que Baal vivia. Aí ele chega, desafia, isso aqui é um desafio, é desafiar o sistema. O Deus da chuva. Sabe o que eu vejo nisso aqui, querido? Algo que a gente sabe, algo que a gente tem convicção. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus não é mais um Deus, o nosso Deus é o Deus. Tem muita gente que por muitos anos achava que tinham outros deuses. Não, ele mesmo vai dizer, porque não existe outro Deus além de mim. Só existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Deus que comanda todas as coisas, o Deus que comanda o sol, o Deus que comanda a chuva, o Deus que comanda o vento. Existe um Deus que comanda todas as coisas. Um Deus que não admite dividir a sua glória com ninguém. Interessante que no verso 4, aí do capítulo 17, ele vai dizer o seguinte: beberás da torrente, e ordenei os corvos que ali mesmo te sustentem. Ele é um Deus que me dá a missão, é um Deus que te dá a missão, e é um Deus que vela para cumprirmos a nossa missão. Um Deus que viabiliza o projeto de cumprirmos aquilo que temos que fazer. Para nós outros, na nossa caminhada, muitas das vezes nós achamos que está muito difícil, mas interessante, que tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos e nas suas mãos, se você verificar, foi cumprido até hoje. Não pelas minhas forças, não pelas suas forças, mas porque o Senhor viabilizou para que fizéssemos. Você imagina? Um profeta vai dizer assim, não vai chover. Segundo o Deus que eu sirvo, não vai chover. Fala para o rei. Sabe o que Deus faz? Fala assim, eu vou cuidar de você. Vai para Querite, vai para o rio, e lá você vai beber. Rio tem água, não tinha alimento, mas e agora? O que ele faz? Ele vai dizer para eles assim, a água você vai beber do rio, e comida eu vou autorizar. Aleluia, eu vou autorizar corvos. Querido, corvo disputa comida. Corvo disputa comida. Corvo passa, sabe, o tempo inteiro procurando comida. E a comida que Deus manda, ele tem que levar, porque a comida tem endereço certo. Aleluia. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? E a Bíblia vai dizer que não foi só um dia não, era de manhã e à noite. Quando dava fome, o nosso Deus continua cuidando de nós. Independente do que aconteça, Ele continua cuidando de nós. Ele comanda todas as coisas. O corvo leva carne. Quando Ele ordena, querido, tudo acontece.
tudo acontece. Sabe, muitas das vezes eu vejo um desespero no meio do povo. Às vezes, sabe, um desespero no meio do povo, acontece algo e a gente se esquece de que temos um Deus que comanda todas as coisas, que nós temos um Deus que independe de circunstâncias. Às vezes é na área da saúde e a gente fica às vezes dependendo do médico, sabe, daquilo outro. Nós temos um Deus todo poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que conhece todas as coisas. Agora interessante que no verso 7, passado dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. E agora, pastor, o senhor acabou de falar de que Deus cuidava do profeta, e Ele continua cuidando de nós. E por que o rio secou, pastor? O rio secou primeiro para dar a certeza ao profeta de que a palavra de Deus estava de pé e que ele continua mantendo o profeta. Aleluia. Às vezes tem um negócio, tem uma frase, diz assim: às vezes Deus complica para descomplicar. A hora que tem que acontecer um negócio assim que passa perfeitamente tudo o nosso pensamento, tudo aquilo que a gente imagina, de tudo aquilo que é real, de tudo aquilo que... para que Ele faça o sobrenatural. Aleluia. Porque o possível eu faço, querido. O possível você faz, viu, Joaquim? Marcar o Inca, você farca. Pedir alguém influente para ir lá, pedir para alguém te atender, sabe? A gente consegue. Agora cura, é só o Senhor quem cura. Quem coloca de pé, é só o Senhor que coloca de pé. Sabe quem cria toda a confusão na cabeça dos médicos? É o médico dos médicos. É Ele que faz isso. Ele que faz isso. É Ele que faz isso. E aí, pastor, como é que fica então? Esse é um dos textos mais fantásticos que eu gosto. É o capítulo 17, Reis. Porque Deus vai utilizando algumas coisas assim, que passa exatamente da nossa mente. A gente trabalha muito com lógica, né? Eu tenho falado muito sobre isso. A gente trabalha com lógica, a gente trabalha, sabe, com algumas coisas que podem dar certo. Pastor, então, adora trabalhar com esse negócio. Fulano tá bom aqui porque o fulano é isso, aquilo, outro. Fulano, eu acho que fulano vai dar certo aqui. Sabe por quê? Porque fulano... Isso é normal de pastor, né? E às vezes nem é. E às vezes nem é. Porque a gente continua conhecendo os homens por fora. Deus nos conhece por dentro. Sabe, o trabalho dele é completamente longe do nosso. Nós temos pensamentos, sabe? Os nossos pensamentos divagam. E quando a gente pensa um pouco mais, a gente diz assim: rapaz, acho que eu estou ficando doido. Você já teve essa sensação? Quando você pensa um pouco mais além daquilo que você imagina, além da questão sobrenatural, às vezes você fala assim: meu Deus, um transcendente. Você pensa em algo e fala assim: tive uns pensamentos agora, acho que eu estou ficando doido. Deus trabalha com o sobrenatural dele. Sobrenatural não se explica, querido. Sobrenatural de Deus. Fala da soberania, da prerrogativa dele. E esse capítulo 17 tem umas coisas assim que, pela lógica, se eu fosse escrever essa história aqui, eu escreveria essa história completamente diferente de você também. Eu pegaria Elias, levava Elias para um outro lugar com fartura, e nós estaríamos aqui glorificando a Deus. O lugar onde não tivesse seca. Ô velho, sai daí, meu irmão, mete o pé daí, que aí não vai ter comida nem tão cedo. Vai para outro lugar, vai para o outro lado, que lá tem fartura. Aí a gente estaria aqui, tá vendo? Deus orientou o servo dele para ir para o lugar que tem fartura. Não, sabe para onde Deus orienta? Olha o capítulo 8, verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê
comida. Para. Quem precisava de comida era essa viúva. Essa viúva precisava de comida. Vocês viram aqui o que está escrito aqui? Vai para essa cidade, que eu já ordenei uma viúva para te dar comida. Olha como é que ele faz. Aleluia. Aleluia. Talvez você está aqui nesta noite, talvez você esteja aqui nesta noite com um processo lá na justiça, querido, emperrado, não anda, não vai para trás, não vai para frente, não ata nem desata. Eu creio, viu, que a nossa fé em ação, Deus vai começar a mover lá no tribunal de justiça. Eu creio, querido. Querido, eu tenho colocado no meu coração para desenvolver uma fé infantil. Às vezes nós queremos colocar racionalidade na nossa fé. Não que a nossa fé seja uma fé louca, não. A fé, ela é subjetiva, mas ela não é uma fé louca, mas ela tem que ser uma fé pautada naquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia diz que para Ele não há impossível. Então o que é impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Então eu acredito que Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Ele pode realizar qualquer coisa que seja fora do nosso contexto, do nosso poder de ação. Por isso que eu estou desenvolvendo essa fé. Como é que eu vou limitar Deus? Ele pode? Pode. Se Ele vai querer outra coisa, aí é a soberania dele. Mas que Ele pode, pode. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Uma mulher que precisava de comida. Aí Deus diz que ela vai sustentar um homem. E pelo jeito com fome, né? Pelo jeito com fome. Nós lemos aqui que o corvo levava comida de manhã e à noite. Comia bem o profeta. Interessante que ele vai. E então, ao 10. Ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, e ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão aí na tua mão. Já que vai pegar água, traz pão também. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Isso era o que tinha na casa dela. A lenha que ela estava apanhando era para preparar esse monte de coisa aqui. Essa fartura toda aqui que ela tinha, a lenha que ela estava apanhando na entrada da cidade era para fazer essa comida toda. Um bocado de farinha, um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aí assim, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Eu sinceramente não sei. Não sei. E não sei mesmo. Como está lá na sua casa. Não sei. Pode ser na despensa, tal qual essa viúva, eu não sei. Eu não sei também como está a sua vida financeira. Eu não sei como é que está a sua vida sentimental. Eu não sei como está a sua vida psicológica. Eu não sei. Talvez você esteja vivenciando exatamente o que essa mulher estava vivenciando. Talvez na sua cabeça vai acontecer o pior amanhã, porque isso ainda que você ainda tem vai acabar a qualquer hora. E na sua cabeça não vai acontecer absolutamente nada. Mas eu louvo a Deus porque ainda tem alguma coisa aí. Ainda tem alguma coisa aí. É pouquinho, mas tem alguma coisa aí. Não dá praticamente para nada, mas tem alguma coisa aí.
E é exatamente aí onde Deus opera. Exatamente aí onde o Senhor realiza um milagre. Ele nem precisa disso. Isso aí é para mim e para você. Isso é para mim e para você. Tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vocês estão lembrados da multidão? E ele diz assim para os discípulos assim: agora dá comida a todo mundo aí. Pô, mas como, Senhor? Esse povo todo aí, dá de comida a eles. Já estão acompanhando a gente há tanto tempo, estão com fome. Senhor, não tem como não. Esse povo todo, dá comida a eles. Senhor, não tem como. Só se a gente for comprar lá na cidade. Você imagina comprar alimento, um lanche para 5.000 homens, Júnior. Fora mulheres. E crianças. Senhor, mas o que tem aí? Não tem nada aí? Bom, tem um jovem aqui que tem um lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Que não dá para nada, né, Senhor? A gente já dá logo o veredito, né? O que não dá para nada. Traz. Pega. Tem um pouquinho? Tem. Tem um pouquinho de fé aí, meu irmão? Tem? Tem um pouquinho de fé aí? Tem? Tem fé aí? Tem fé. Ah, pastor, é tão pequenininha, mas é aí onde o Senhor vai começar a operar. É aí onde Ele vai começar a operar. Então me dá aqui. Pede a Ele. E Ele deu. E nós sabemos o final da história. O Senhor deu graça, multiplicou aquilo. Reparte 50 por 50, todo mundo aqui. E dá de comida a todo mundo. E pode comer. Pode se fartar. Porque na presença do Senhor não tem mendigaria. Na presença do Senhor a fartura. Não só de alegria, mas de todas as coisas. E o que aconteceu? Sobrou. Todo mundo comeu. Todo mundo se fartou. E sobraram 12 cestos. E ele disse: guarda. Guarda porque vai servir para outra hora. Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos. Tem alguma coisa aí? Verifica se tem alguma coisa aí na sua vida. É isso que o Senhor vai usar. Porque o Senhor trabalha com multiplicação, querido. Aleluia. Queria que você meditasse nisso nesta noite. Meditasse nisso nesta noite. Qual é o tipo de oferta que nós temos doado ao Senhor? O que você tem ofertado ao Senhor? Não estou falando de dinheiro agora, não. Porque muitas vezes nós nos restringimos exatamente a esse gasofilácio aqui. Parece que nós pagamos a prestação mensal. Eu trago meu dízimo aqui, aí eu coloco aqui, eu paguei a mensalidade. Parece que eu paguei a mensalidade. Parece que eu estou num clube, onde ao trazer a minha oferta aqui no envelope, que a gente preenche, aí nós paramos tudo. Aí nós cumprimos absolutamente tudo. Eu não estou falando disso. Estou falando qual é a oferta que você tem dado a Deus. O que você tem ofertado ao Senhor. Eu não estou falando de cifras. Estou falando de doação. De vida. De vida. Tem um texto que fala sobre dinheiro, que é Lucas 21. Aquela famosa passagem da mulher viúva. E eu quero utilizar aquela passagem ali tão somente para a gente ter uma noção do que aquilo que o Senhor observa em mim e em você. Ali fala de dinheiro, mas eu não queria pegar aquela passagem como dinheiro. Eu quero pegar aquela passagem como oferta. Que diz a oferta da viúva pobre. E a gente conhece a oferta. A gente conhece esse texto. Estavam todos lá. E a Bíblia diz que todos deitavam muitos dinheiros. Cada um chegava lá, colocava, e a Bíblia também é muito sábia para dizer que colocavam lá aquilo que lhe sobrava, sobejava.
Isso aqui não vou precisar mesmo, joga lá. Sabe o que me traz, o que me chama a atenção ali? É que a Bíblia diz que Jesus observava. Ele observava. Às vezes hoje, a nossa oferta aqui, a gente nem sabe, não tem noção. Quem sabe o que entra aqui são os tesoureiros. Mas o dono da obra, Jesus, Lucas diz assim, e o Senhor observava tudo. E veio uma mulher, com 2 moedas. Quando ela coloca, imagino que fez aquele som de moeda. Tem irmãos que têm vergonha de vir colocar moeda aqui. Não, vai fazer barulho. É o que você tem, querido. É o que você pode ofertar. Não é aquilo. É o que sai daqui. A mulher coloca 2 moedas. Parou tudo. Hoje fazemos diferente. Chega alguém com muito dinheiro, a gente coloca. Jesus faz o contrário. Enquanto estava todo mundo deitando dinheiro ali, muito dinheiro, muita cifra, estava tudo normal. Estava comum. Mas uma viúva com 2 moedas parou tudo. E ele vai dizer, olha o que ele vai dizer, palavra dura, né? Essa mulher ofertou mais do que todos vocês. E agora? Porque ela ofertou tudo que ela tinha. Sabe o que ele estava dizendo? Ela ofertou tudo, porque ela confiou em mim que ia restituí-la. Aleluia. Qual tipo de oferta? E nessa tarde eu me deparei com uma pergunta para mim. Se chegasse Elias lá em casa, eu na situação dessa mulher aqui, será que eu daria para ele? Será que eu prepararia a comida para ele? Ou eu falo, não, eu tenho a Eline e a Lana aí, rapaz. Eu e a Aline, a gente é grande. A gente segura a onda. Aliás, quem é um pouco mais velho aqui, que teve uma situação complexa na infância, sabe que os pais às vezes não comiam para alimentar os filhos. Eu e a Aline a gente segura, mas as meninas não tem como não, minha amiga. Sabe, eu fiquei questionando. Qual tipo realmente de fé que a gente tem exercido nesse Deus? Seria a fé como semente? Porque essa mulher aqui, ela obedece o profeta. Ela vai, volta em casa, prepara exatamente aquilo que era dela e para o filho dela e leva para o profeta. Ela volta com o alimento para o profeta. Mas quando ela vai, o profeta também diz algo fantástico, diz assim, tal qual vive o Senhor Deus, a qual eu sirvo, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Esta é a palavra. Isso já bastou para aquela mulher. Aleluia. Será que de fato nós acreditamos nesta palavra? São desafios da vida cristã, querido, que nós temos que fazer. Sob pena de nos tornarmos religiosos. Sob pena de nos tornarmos associados. Sob pena de fazermos parte de uma sociedade, onde ninguém vai ter problema de nada, porque a gente vai suprir tudo. Sem entender o fundamento da fé, sem entender o fundamento do amor. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer muito mais de mim e de você. Muito mais. Muito mais. Aquela mulher acreditou nesta palavra. E ela foi e deu. E o final da história, nós já conhecemos o final da história. Foi ela, olha o verso 15, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela
e a sua casa muitos dias. E o verso 16: e da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Você crê também nesta palavra? Você crê nesta palavra? Se fosse mais cedo, eu ia franquear aqui 30 segundos para cada um dos irmãos comentarem algo que o Senhor já fez na vida de vocês. Porque vocês confiaram na palavra. Nós só vamos nos achegar ao Senhor, nós vamos desenvolver a nossa vida cristã no dia que nós buscarmos e procurarmos termos experiências com Deus. Porque a palavra está aqui. A palavra é fiel e verdadeira. Eu creio nesta palavra. Você crê nesta palavra? Eu creio nesta palavra. Eu creio toda vez que eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. Aqui não só contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Veja o que ele faz, transporta, faz, acontece, mas a palavra dele continua de pé. Ele disse que a viúva ia sustentar o profeta, e a viúva sustentou o profeta por muitos dias. A palavra dele não volta vazia. Só que acontece é que no meio da trajetória, por 3 anos, Deus multiplicou a semente que ela havia plantado, até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra, e comeu ela, o profeta e toda a sua família. Uma atitude de confiar na palavra de um homem de Deus. Esse é o peso, esse é o valor de que tem a palavra de Deus quando ela é pregada na sua essência. Não quando é pregada ao meu bel prazer. Que eu poderia fazer desse texto aqui um escarcéu aqui, criando uma série de fantasias, e poderia agradar muitos. Mas eu prefiro ficar com a essência da palavra, de que Deus cuida dos seus, independente das circunstâncias, independente do tempo, Ele continua cuidando dos seus, porque a sua palavra continua sendo a mesma. Eu prefiro isso. Só que na trajetória, onde está tudo tranquilo, tudo normal, sempre acontece alguma coisa para desviar a gente. Já viu quando alguém diz que você é curado e daqui a pouco surge uma dúvida? Você fala assim: ih, rapaz, será que fui curado mesmo? Foi uma emoção, hein? Ué, vocês já vivenciaram isso? Você ouve o negócio, aí você está convicto de que é. Aí surge um negocinho, qualquer coisinha. Olha o verso 17. Depois disso adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste para mim para trazeres memória da minha iniquidade e matares o meu filho? Ele disse: dá-me o teu filho. Tomou um dos braços dela e o levou para cima, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando teu filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa, e deu a sua mãe e disse: vê, teu filho vive. O 24 que é lindo, para a gente fechar. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Tinha acontecido um monte de coisa. Já tinha sucedido várias coisas. A mulher ficava: e agora? Sabe o que eu entendo aqui?
é de que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la. Deus não deixa nada incompleto. Deus não começa uma obra e para, não. Ele começa e termina a obra, porque o nome dele seja glorificado. Esta mulher com testemunho, imagina o testemunho dessa mulher. Imagina essa mulher aparecendo aqui, contando esse testemunho para mim e para você. Não precisa ela aparecer, porque ela já foi. Mas aqui está a palavra de Deus, contando para mim e para você, de que o Senhor cuida de nós. Independente das circunstâncias, independente daquilo que você está vivendo, independente do país que você está vivendo, independente da situação econômica do país, eu quero dizer mais uma vez aqui deste lugar, Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Você pode estar na pior igreja do mundo. Guarde isso. Guarde isso. Você pode estar na pior igreja do mundo, com os piores irmãos do mundo, com o pior pastor do mundo. Pastor, mas aonde que é isso? A igreja de Ana. A igreja que Ana frequentava. Tinha uma irmã que zombava dela, não podia ter filho. Que tipo de irmã, né? Um pastor que olhou, orando, falou assim: tá bêbada, bebeu tudo, tomou muita cachaça lá, embriagada. Mas se você clamar o Deus vivo, todo-poderoso, Ele vai te ouvir. Foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Em meio a tudo aquilo, em meio a toda a dor, em meio a tudo aquilo que ela estava vivendo, ela clamou ao Deus vivo e o Deus vivo respondeu a ela. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes nós nos decepcionamos com as pessoas que estão ao nosso lado. E muitos vão embora. Muitos vão embora. Eu achei lindo Doni orando aqui agora nesta noite pelo irmão que foi embora. E se a gente for lá perguntar por que ele foi embora, 99% é porque ele se decepcionou com alguém da igreja. Como diz o pastor Pedrão, em tudo isso, Jesus é inocente. Jesus não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Que possamos suportarmos uns aos outros. Suportarmos não é no sentido de aturarmos uns aos outros. Não, é dar suporte um ao outro. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Você precisa da minha ajuda? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Para eu chegar ao céu, eu preciso de você, querido. Porque se eu cair, não deixa eu caído, não. Me levanta. Me ajuda. Me coloca de pé. Relembra as promessas. Coloca de pé. Eu sei que tem alguma coisa aí. Pode ser pequenininha, mas eu sei que tem. E eu quero usar agora, em nome de Jesus, esse pouquinho que tem aí. O pouquinho que tem na sua vida. Para que Deus realize um milagre na sua vida. E eu quero orar por você.